Então vamos Eu lá, vamos espero que sim, André. fazer uma demonstração Estou prática, confiante. tá? Joia, fazer uma Sim. demonstração prática, então, da aplicação. Então me fala, o que é que você quer limpar? Bem, na verdade, desde que eu comecei a estudar o autoconhecimento e desenvolvimento pessoal, que tudo começou há um ano atrás, quando eu estava passando por uma temporada de ansiedade. Foi uma fase bem complicada, então foi quando eu me permiti, entendeu, a começar a procurar por ajuda, e foi onde eu me deparei com a EFT. E desde então, quando eu entendi quais as causas por trás dos nossos problemas, eu acredito assim, eu venho de uma infância de traumas, assim, olha, muito grandes. Tem vários, porém, assim, uma memória que sempre me vem à mente é que, porque assim, eu tenho muita dificuldade de me expor, entendeu? Então, essa também é uma das razões que eu quero muito trabalhar isso. Eu tenho dificuldade de me expor. Já melhorou bastante desse um ano para cá. Eu tenho muita dificuldade, tipo, eu tenho uma necessidade de aprovação, entendeu? Descobri devido aos traumas que eu tive na infância. Então, assim, tem duas memórias que eu sempre me toco nelas e que são as que eu acredito que está ligada com essa necessidade minha de aprovação, entendeu? Ou de não merecimento, ou de não ser amada. Primeiramente porque eu fui criada com a minha avó, porque quando eu nasci, a minha mãe, ela teve depressão pós-parto, então ela não teve condições de me criar. Eu fui criada com a minha avó, então assim, eu não tive presença do meu pai, né, na minha infância. Eu tinha um tio que era quem cuidava de mim. Então, assim, foi a única pessoa que eu tenho referência de ter recebido amor, entendeu? Na minha infância. Só que quando eu estava com acho que mais ou menos 5 anos, porque eu estava no prezinho, foi assim que eu comecei a ir para o prezinho. Esse meu tio, ele também tinha problema de depressão, entendeu? Problemas psicológicos. E ele acabou se matando. Ele acabou se enforcando. Então, assim, para mim é uma cena que marca muito a minha vida. Já trabalhei muito essa memória desde que eu conheci a FT, mas é uma memória que, ainda que eu tenha limpado, como eu limpei sozinha, as cargas emocionais, eu acredito que ainda resta alguma coisa, entendeu? Porque eu ainda não consigo me expor e eu ainda não consigo me sentir realmente uma pessoa livre, entendeu? Livre para fazer o que eu quero e é isso. Tá, E tem essa memória que eu gostaria. então vamos lá. Só para explicar para todo mundo aqui que está assistindo, né? Então, geralmente a pessoa, quando ela chega, o cliente, ele não chega já falando do evento que ele quer limpar. Geralmente isso não acontece. Por quê? Porque o cliente, ele não sabe como é que a técnica funciona, ele não sabe o caminho para curar, a não ser que ele já venha acompanhando o trabalho, a não ser que seja uma pessoa que já faz EFT há um certo tempo. A pessoa chega comunicando o quê? A dificuldade que ela tem. Então tem dificuldade de se expor. Né? E a dificuldade de se expor em que situação? Em que tipo de situação? Fala um pouco melhor para mim, o que é essa dificuldade de se expor? Em que tipo de situação? Por Uhum, exemplo, eu acredito que eu sou uma pessoa capaz de realizar os meus projetos, mas eu uhum, não tenho confiança em, por exemplo, como eu sei que principalmente agora, né, nessa geração que nós estamos, é um mundo onde você tem que aprender a se expor, porque se você quer evoluir, entendeu? Principalmente quando se diz em relação a desenvolvimento pessoal, você precisa se expor online. E eu tenho muita dificuldade, entendeu? Até hoje, eu não consegui. Por um acaso, hoje eu postei um vídeo no Instagram, entendeu? Mas há coisas que eu não tenho o hábito de fazer. Então, eu tenho uhum, muito medo do julgamento, o que as pessoas vão pensar, entendeu? As pessoas vão acreditar no que eu estou falando. Por que eles vão acreditar no que eu estou falando se tem tantos profissionais aí, entendeu? uhum. Tipo,
qual é a minha formação? Eu tenho formação acadêmica para eu estar falando o que eu estou falando? Onde eu aprendi isso, sabe? Assim, é uma falta de confiança em mim mesmo, mesmo sabendo que eu sou capaz, entendeu? Eu me considero uma pessoa inteligente, mesmo não tendo formação acadêmica. E é essa dificuldade que eu tenho de me expor, medo de falar em público, medo de ir online, ou medo de começar e parar, porque eu procrastino demais, eu me auto-saboto o tempo todo, eu começo as coisas e eu não termino. Tudo que eu começo, eu não termino, igual você estava falando ontem. Às vezes a pessoa faz cursos e cursos e cursos, lê livros e livros e livros. Eu sou essa pessoa, eu tenho pilha de livros que eu já li nesse 1 ano, desde que eu comecei, já fiz vários cursos online, entendeu? Não fiz presencial, de presencial que eu fiz foi somente o curso de EFT, que eu fiz na plataforma internacional, mas assim, pelo conhecimento dos cursos online que eu fiz, eu acredito assim, eles não são suficientes, eu tenho que ter uma coisa a mais do que isso, eu tenho que ter um certificado, eu tenho que pagar mais caro para garantir de que eu sou capaz de fazer isso, para que as pessoas acreditem. Vou resolver esse problema seu, vou cobrar um preço bem alto, quando terminar aqui você paga e Tá você falhando. fica... Não tô ouvindo. Peraí. Deixa eu ver se é meu Opa. fone. Não sei se é meu Tá me fone ouvindo? que acabou. Tá me ouvindo? Oi. Tá me ouvindo? Oi, André. Me fala aí, você tá me ouvindo. Tá me ouvindo agora? Perdeu a voz, eu não consigo. E... Tem que... Ai, não acredito. E agora? Agora eu não sei. Será que Não tô descarregou? conseguindo ouvir, André. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí, não estão? Pessoal que tá na live? Não sei por quê. Pessoal que tá na live tá me ouvindo? Só para saber se é o meu som que tá funcionando, se tá funcionando ou não. Deixa eu ver aqui se eu consigo. O meu tá funcionando, né? Coisa. Olha aí, som. Sim, né? Vocês estão ouvindo o meu, tá bom. Vamos ver se ela consegue me ouvir aqui. Tá conseguindo me ouvir? Agora eu consegui, não sei o que. Agora sim, eu não sei o que aconteceu. Será que é a Deixa eu pôr bateria? meu fone para carregar aqui. Talvez é a bateria do meu fone. Eu vou pôr ele para carregar. Mas eu tô te ouvindo agora. Tô te ouvindo, desculpa. Tá. Não, o que eu disse que eu posso resolver esse problema para você cobrando um preço bem caro quando terminar aqui, e aí te dou a bênção para você. Agora que você pagou bem caro, dou a bênção para você começar a fazer o trabalho como terapeuta, mas é brincadeira isso. Bom, mas tem isso, né? As pessoas, elas precisam se sentir que elas ganharam a permissão de não sei do que, não sei porquê, mas na verdade é essa sensação de não ser boa o suficiente, né? Então, ó, geralmente quando a pessoa chegar na terapia, ela vai falar como você falou agora. Ela vai expor vários problemas que ela tem. Ela vai chegar com alguma angústia. Ela não vai chegar já com um evento para a pessoa limpar. Ela vai chegar dizendo assim, nossa, eu fico empacada, eu não consigo colocar as coisas para frente, tudo eu fico procrastinando, eu queria fazer um projeto e não consigo, sabe, tenho vergonha de fazer, aí não consigo me expor, sei que eu quero colocar vídeo na internet e não consigo, nossa, aí começa a expor as dificuldades que ela tem. Aí você ouve, né, as dificuldades que a pessoa tem, anota, até porque se a gente não souber especificamente como é que é essa dificuldade, ó, é dificuldade de se expor, é dificuldade de fazer vídeo, é dificuldade de falar em público, é uma procrastinação com relação a esse projeto, é nunca se sentir capaz, né, de atuar como terapeuta. Então aqui eu vou entendendo como é que o problema que a pessoa tem está se manifestando na vida dela. Depois que a pessoa relata, a gente vai em busca de pensamentos, situações e crenças, emoções do passado que possam ter contribuído para isso. Como você já falou da cena, né, lá com seu tio, a gente vai trabalhar isso, mas depois a gente vai ver outras cenas. É possível que ela seja um contribuidor e é possível que ela não seja o único contribuidor, que tem outros que geram essa sensação. Eu acredito que tem vários, porque se eu for contar aqui não dá, é muitos. Não, né, você falou que teve uma infância com muitos traumas, e então tudo Sim. isso, ó, pode... Gente, os trabalhos, quando eles são aprofundados, eles não vão ser uma sessão só, vão ser várias sessões. Então eu faço no mínimo 10.
A pessoa faz um contrato comigo, né, Ai, ela André, eu já compra... tentei muito fazer a sessão com você, mas não consegui. Eu não consegui agendar, sério. Não conseguiu agendar? É, Tá. tipo assim, eu não consegui porque a sua agenda é limitada, entendeu? Mas eu já mandei e-mail, não, tipo, não tive um retorno. E Uhum. teve uma outra vez que eu tentei, porém, me parece que deu a opção de algum outro terapeuta, e eu queria especificamente com você, entendeu? Entendi. Mas enfim, isso aí é uma outra coisa. Então para a pessoa... eu, eu sempre faço 10 sessões, no mínimo, porque eu sei que eu vou ter tempo para explorar, para aprofundar o trabalho, né, para ter uma calma, uma tranquilidade para conduzir. Aqui é uma demonstração, mas eu estou Sim, procurando simular o máximo sim. possível, explicar o que acontece numa sessão real. Então a pessoa chega com esses problemas, relata um monte de coisa, você entende e agora você vai limpar as situações que possam ter contribuído para isso. Então você pode perguntar, né, como é que foi a sua infância? O que é que você acha que pode ter contribuído para esse tipo de medo? Aí a pessoa fala, não sei, muita gente não vai saber mesmo. Aí você fala, e se você soubesse, o que é que poderia ser lá no passado que contribuiu para essa insegurança, para essa procrastinação? E aí vão começando a surgir eventos e você vai limpando um por um. Você nunca vai ter certeza se aquele evento que você descobriu é exatamente o que está causando a queixa da pessoa. Mas, à medida que você vai limpando os eventos, a pessoa vai sentindo diferença na segurança, vai sentindo mudança no comportamento, e você vai checando sessão após sessão junto com a pessoa. Então vamos lá, já que você mencionou essa situação, né, do seu tio que cometeu suicídio, Uhum. o que é que você sente agora quando você pensa nisso? Qual é a imagem que vem na sua mente? Qual é a cena? Qual é a situação que está vindo para você? Olha, em relação a sentimento, no momento agora até que eu não tenho tanto, entendeu? Porque eu já trabalhei tanto essa cena, eu já chorei tanto fazendo a FT com essa cena que assim, eu acho que assim, o sentimento ele já diminuiu, porém eu ainda consigo ver a imagem. Eu lembro que eu estava na sala da escola, entendeu? Com os coleguinhas, e a casa da minha avó era um caminho, só tinha era porque eu morava na roça, no interior mesmo. Então assim, a escola era bem pertinho, porém tinha que atravessar uma barroca, que é tipo uma baixa, onde geralmente passa um pouquinho de água, e subir um morro e andar mais um pouquinho e chegava na casa da minha avó. Só que eu ia com a minha irmã mais velha, entendeu? Que inclusive hoje é uma pessoa que está com depressão, entendeu? Então, assim, na minha família tem um nível de depressão muito alto. Esse é uma razão que eu interesso muito por esse subjeto, entendeu? Então, o que que acontece? Eu estava na escolinha e eu só lembro que eu lembro de um grito e aí eu não lembro como bem, se foi a professora que saiu, eu só sei que as pessoas saíram da sala e foi. Quando eu saí, eu vi que a minha irmã já tinha ido primeiro, só que ela estaria responsável para me levar para casa, entendeu? Mas aí naquela confusão, como todo mundo saiu da sala, eu ouvi alguém comentando: ah, o Manilim se enforcou. É Manuel o nome do meu tio, mas o pessoal chamava ele de Manelim. Ah, o Manelim se enforcou. E eu ouvi aquilo. Quando eu ouvi aquilo, eu não lembrei de mais nada. A única coisa que eu pensei foi: a minha irmã já foi. E agora o que que eu faço? Eu vou sozinha, porque eu não posso ficar aqui também, porque eu queria ir para saber o que estava acontecendo. Volta um pouquinho na cena, onde Nossa, você sumiu de ouviu, novo. Hum. e volta na cena, você está me ouvindo agora? Tá me ouvindo? Você está me ouvindo? Tô ouvindo. Tá ouvindo? Volta na Uhum, cena onde você tô. ouviu o Manilim se forcou. Volta nessa cena. O que é que você sente quando você pensa nisso? É, eu lembro que eu fiquei muito confusa, O que é que você está entendeu? sentindo Tipo agora? assim, nossa, gente, por que que tá falhando? O que é que você está sentindo agora ao pensar nisso? O meu coração fica um pouco acelerado e a minha mente ela fica confusa, entendeu? Uhum. Tipo assim, é como se eu não soubesse o que fazer naquela hora,
E agora, eu Vamos vou lá. sozinha, eu não tenho coragem de ir sozinha. Vamos começar a fazer FT para isso, tá? Uhum. Mesmo que eu me sinta confusa, Mesmo que eu me sinta confusa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta confusa, Mesmo que eu me sinta confusa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu me sinta confusa, Mesmo que eu me sinta confusa, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu me sinto confusa, Eu me sinto confusa, eu me sinto confusa. eu me sinto confusa. Tá surgindo mais algum sentimento, alguma sensação? O que eu consigo perceber agora é eu indo para casa da minha avó, só que quando eu chego lá, eu já vejo já o desespero da minha avó, entendeu? Porque o pessoal tinha acabado de tirar ele da árvore, mas eu ficava ouvindo o que as pessoas estavam falando. Uhum, E a única coisa assim que me vem mais forte é porque eu não consigo ver ninguém me dando atenção naquele momento, entendeu? uhum, E eu me vejo muito pequena, assim, olhando aquilo tudo de fora, meio que sem entender, confusa. uhum, Meio que sem acreditar, porque ele para mim, ele era meu tudo, entendeu? Na verdade, assim, eu amava o meu tio como ninguém, até mesmo mais do que a minha avó. uhum. Certo, vamos lá. Eu me senti perdida, Eu me senti perdida, sem atenção de ninguém. sem atenção de ninguém. Eu tinha acabado de perder a pessoa que eu mais amava. Eu tinha acabado de perder a pessoa que eu mais amava E ninguém me acolheu. e ninguém me acolheu. Ninguém prestou atenção em mim. Ninguém prestou atenção em mim. E eu muito pequena, E eu muito pequena, vendo aquele desespero, vendo aquele desespero, precisando ser acalmada, precisando ser acalmada, ser acolhida. ser acolhida, Me sentindo sozinha. me sentindo sozinha. O que é que você está sentindo agora? Ah, quando a gente começou, tava um nó na minha garganta, uma vontade de chorar. Agora tá mais tranquilo, tá mais leve. Uhum. Então volta de novo a pensar nesse momento que você estava lá bem pequena, aquela confusão acontecendo, Uhum. e você sozinha, sem ninguém dar atenção. O que é que você sente agora? Eu sinto como se naquele momento eu não tivesse importância nenhuma, entendeu? Sabe, Uhum, assim, era como assim, eu sou pequena e eu não consigo compreender isso, e ninguém tá importando com o que eu tô sentindo. Eles estão tão envolvidos no sentimento deles com a situação, e eu sei que hoje eu tenho compreensão disso, entendeu? uhum, Mas naquele momento, quando eu era pequenininha, eu percebi que ninguém, tipo assim, era como se eles tivessem ignorado os meus sentimentos mesmo, entendeu? uhum. Ah, ela é criança, ela é pequenininha, ela não tá sabendo o que que tá acontecendo, entendeu? Tipo assim, não tem necessidade de eu fazer isso por ela agora, de eu focar minha atenção nela. E Uhum. é isso, eu senti abandonada naquele momento. Certo. Vamos lá. Eu me senti perdida, Eu me senti perdida, abandonada, abandonada, ignorada, ignorada, sozinha. sozinha. Ninguém se importou com os meus sentimentos. Ninguém se importou com os meus sentimentos. Todo mundo desesperado. Todo mundo desesperado. Cada um preocupado consigo mesmo. Cada um preocupado consigo mesmo. E eu me sentindo sozinha.
E eu me sentindo sozinha, Perdida. perdida. Ninguém se importou com os meus sentimentos. Ninguém se importou com os meus sentimentos. O que você sentiu agora? Ainda tem um nó na minha garganta. Porque eu consigo ver, tinha a porta da cozinha, tinha a cozinha, a sala, e eu me lembro de eu lá nessa assim, na porta da sala, e nesse momento o caixão estava sozinho lá na sala, não tinha ninguém. E eu cheguei nessa porta e fiquei olhando para aquele caixão, sabe? Sem compreender, tipo, sem acreditar. Uhum. Só que quando eu olho assim, eu me vejo muito pequena, sabe? É como se eu tivesse sumido no meio daquela situação. Uhum. Certo. Vamos lá. O que é que você está sentindo agora? Muita vontade de chorar. O que é tristeza, desespero? Sensação de abandono mesmo. É tristeza, tristeza. Uhum. Eu sinto Tristeza por, sabe? Eu pensei assim, nossa, ele dizia que ele me amava tanto, ele me chamava de princesa, e como que ele me deixou? Uhum. Como que ele fez Certo. isso? Eu me senti abandonada. Eu me senti abandonada. Ele disse que me amava tanto. Ele disse que me amava tanto. E foi embora. E ele foi embora. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? Você está me ouvindo, Fátima? Você está me ouvindo? Agora eu tô. Não sei por que tá perdendo a voz. Uhum. Certo. Ele disse que me amava. Ele disse que me amava E ele foi embora. e ele foi embora. Me deixou sozinha. Me deixou sozinha. Eu precisava dele. E eu precisava dele. Da pessoa que eu mais amava. Ele era a pessoa que eu mais amava. E ele tirou a própria vida. E ele tirou a própria vida. Eu não conseguia acreditar naquilo. E eu não conseguia acreditar naquilo. Vendo a imagem daquele caixão. Vendo a imagem daquele caixão, Eu não conseguia acreditar. eu não conseguia acreditar Uma sensação de abandono. na sensação de abandono, De tristeza. de tristeza. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Como que ele pôde fazer isso comigo? Me deixou sozinha. Me deixou sozinha. Tirou a própria vida e foi embora. Tirou a própria vida e foi embora. Como é que você sentiu? Mais alívio agora. Volta de novo na cena onde você viu o caixão, tá? Agora eu ainda me vejo na sala, sozinha. Só que eu saí da porta e eu fui encostar no caixão. O que você está sentindo agora? Só que tristeza, entendeu? Tristeza ainda, um vazio muito grande. Uhum. Só que sinto... quando eu cheguei naquele caixão, André, aconteceu uma coisa muito estranha. Eu não sei se isso foi uma cena criada pela minha mente, entendeu? Ou se foi eu que. Não sei se realmente aconteceu ou se foi. Eu acredito que aconteceu realmente. Não importa se Mas aconteceu eu ou me não, o lembro. que importa é como você se sente. Sim, eu me lembro que eu cheguei perto do caixão, sozinha, não tinha ninguém na sala. E quando eu me aproximei dele, ele abriu o olho. Só que quando ele abriu o olho, eu senti, como se eu tivesse sentido, tipo assim, isso não pode estar acontecendo, isso não é verdade, ele não está vivo, entendeu? Uhum.
Ele tá morto, ele não pode estar abrindo o olho. Eu peguei e saí, mas só que eu não falei nada para ninguém daquilo. Mas eu fiquei com aquilo na cabeça. Uhum. O que você está sentindo agora ao pensar nisso? Tipo, agora, engraçado, agora que eu falei, parece que eu tô mais aliviada, entendeu? Uhum. Aliviou mais. Consigo ver a cena mais longe, mas ainda tem aquela coisa assim, tipo, isso é um segredo, eu vou guardar pra mim, eu não vou falar pra ninguém. Uhum. Entendeu? Ninguém vai acreditar em mim se eu falar isso. Uhum. Tipo, se eles não estavam me dando atenção, entendeu? Eles iam acreditar se eu falasse algo desse tipo. Uhum. E é ruim guardar esse segredo? É ruim porque eu sei que se eu falasse, ninguém ia acreditar mesmo, entendeu? Tipo, eles iam ignorar o que eu ia falar, então não ia fazer diferença nenhuma. Então eu tive que guardar comigo. Certo. Então vamos lá. Ninguém acreditar em mim. Ninguém ia acreditar em mim. Ninguém ia me dar atenção. Ninguém ia me dar atenção. Eu preferi guardar para mim. Eu preferi guardar pra mim. Eu não queria ser ignorada mais uma vez. Eu não queria ser ignorada mais uma vez. Ninguém ia me dar atenção se eu falasse aquilo. Ninguém ia me dar atenção se eu falasse aquilo. Ninguém ia nem acreditar em mim. Ninguém ia nem acreditar em mim. E eu não queria me sentir de novo abandonada. E eu não queria me sentir de novo abandonada. Como se ninguém se importasse comigo. Como se ninguém se importasse comigo. Com os meus sentimentos. Com os meus sentimentos. Eu preferi guardar para mim. Eu preferi guardar pra mim. O que você sentiu agora? Tipo que um alívio. Um suspiro, acho que de alívio. Por alguma Uhum. razão. Mas ainda tem um nozinho bem pequenininho assim, ó, no topo da minha garganta. Não é aqui embaixo, é aqui no topo, assim, bem pequeno. Uhum. Como se fosse uma linha cruzada, assim, ó. Uhum. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Parece que tem uma linha cruzada na minha garganta. Parece que tem uma linha cruzada na minha garganta. Eu sinto um nó na garganta. Eu sinto um nó na garganta. Uma sensação presa na minha garganta. Uma sensação presa na minha garganta. Eu sinto um nó na 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 garganta. Como é que você sentiu? Olha a garganta agora, como é que tá. O nó saiu. Saiu? Tá livre. Uhum. Tá sentindo alguma sensação ruim? Uhum. Mesmo que não seja na garganta? Muito pouquinho, pouquinho. Um pouquinho do que aonde? Tipo, não é mais uma linha cruzada, um pouquinho é como se tivesse, sabe assim, na pontinha da goela para sair para fora. A Uhum. linha que estava cruzada saiu. Mas é como se fosse uma bolinha bem pequenininha. Uhum. Eu sinto uma sensação na garganta. Eu sinto uma sensação na garganta. Tem alguma coisa ainda saindo. Tem alguma coisa ainda saindo. Alguma coisa na minha garganta. Alguma coisa na minha garganta. Ainda tá? Tá menos. Tá menos ou saiu 100%? Tá menos, bem menos. Mas ainda tem um pouquinho. Uhum. O que que é? Um aperto, um nó? Um aperto. Um apertozinho. Uhum. Eu sinto um aperto na garganta. Eu sinto um aperto na garganta. Eu sinto um aperto na garganta.
Eu sinto um aperto na garganta. Eu sinto um aperto na garganta. Eu sinto um aperto na garganta. Tá me ouvindo? Tá ouvindo, Fábio? Não é possível. Oi. Tá me ouvindo? Agora tô. Tá. Como é que tá a garganta agora? Tá bem mais aliviada. Saiu 100% ou ainda tem alguma coisa? Não, saiu 100%. Uhum. Vamos lá. Então, ó. Lembrando para todo mundo aqui que está assistindo que ela já havia trabalhado essa situação sozinha. Então, certamente dissipou muita carga emocional. E agora a gente está trabalhando os detalhes que ficaram ainda. Se a gente tivesse feito da forma que estava antes dela se trabalhar, certamente ia haver uma carga emocional muito mais intensa aqui aparecendo e saindo. E a gente vai pesquisando todos os detalhes da cena. Então, eu caminhei com ela pela cena inteira, teve a cena dela ouvindo a irmã dela, aliás, não foi a irmã dela, mas alguém falando, né, que Minilin se enforcou, depois teve a cena chegando em casa, e todo mundo naquela confusão, naquele desespero, depois teve a outra cena chegando perto do caixão, e a gente vai cena por cena, cada cantinho daquela memória, a gente vai focando e vendo o que é que ele traz de sentimento, e vai limpando, e depois a gente volta, investiga tudo, até a pessoa sentir alívio. Como ela já limpou bastante, está sendo bem rápido. Podia ser que se ela tivesse ainda sentindo aquela carga emocional maior, ia ter que ter mais paciência até ela ficar em paz, até se sentir bem. E aí quando a pessoa começa a se sentir bem, a gente tem que perguntar mais, tem que investigar melhor, para não deixar resquícios emocionais desnecessários. Então faz uma investigação bem profunda, pergunta bastante, faz a pessoa voltar na cena, relembrar do que aconteceu. Então volta de novo naquele momento lá que você ouviu a frase, né? Manilin se enforcou. Repete isso para mim. Manilin se enforcou. Como é que você sentiu ao falar isso agora? Mais leve, bem mais leve, porém eu ainda consigo me ver correndo. Olha, eu fiquei tão assim perdida que eu nem peguei meus cadernos. Eu nem sei se alguém percebeu que eu saí. Então eu ainda consigo me ver correndo para descer a barroca, mas com medo. Porque eu nunca tinha ido sozinha da casa da escola para a casa da minha avó, ou da casa da minha avó para a escola. Então eu ainda consigo me ver com muito medo correndo, mas eu pensava, eu vou chegar lá, entendeu? Eu vou chegar Certo. lá. Então assim, eu consigo me ver correndo, bem pequenininha ainda. Então vamos lá. Mesmo que eu tenha sentido medo, Mesmo que eu tenha sentido medo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu tenha corrido com medo, Mesmo que eu tenha corrido com medo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Que eu me vejo correndo com medo. Eu me vejo correndo com medo. Eu deixei tudo para trás. Eu deixei tudo para trás. Todos os cadernos. Todos os cadernos. E saí correndo para ver o que aconteceu. E saí correndo para ver o que aconteceu. Manilin se enforcou. Manilin se enforcou. Eu saí correndo. E eu saí correndo. E a minha irmã já tinha ido. E a minha irmã já tinha ido. E ela era responsável por me levar. E ela era responsável por me levar. Mas ela já tinha ido embora. Mas ela já tinha ido embora. E eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. E saí correndo. E saí correndo. O que é que você está sentindo agora?
agora eu tô sentindo um pouquinho de nó na garganta, porque eu consegui fazer uma conexão. Você A hora que conexão? você falou, eu deixei tudo para trás. É tipo assim, quando eu estava na escola, então assim, eu procrastino muito, ou então eu começo a fazer algo e eu deixo para depois e eu vou adiando, ou então eu começo algo e não termino, entendeu? Como eu disse, já melhorou bastante, mas era muito pior. Então a conexão que eu fiz foi quando você falou, eu deixei tudo para trás. Na escola, e eu lembro quando eu já estava na escola, sei lá, acho que a partir da quinta série, entendeu? Eu sempre tirei notas boas, mas eu sempre estudei de última hora. Se a prova era hoje, eu estudava tipo 1 hora antes, 2 horas antes, ou antes de eu ir para a escola, Uhum. entendeu? Quando o professor estava explicando alguma coisa, eu não prestava muita atenção, entendeu? Eu sempre tinha assim no meu subconsciente, eu guardava uma memória assim. Isso não é importante agora. Eu posso voltar depois no livro e ler, Uhum. entendeu? Eu posso. E é uma coisa, um hábito que eu tenho, ainda tenho. Já melhorou muito, mas eu ainda tenho. Se eu estou aprendendo uma informação importante, eu sempre quero ter uma forma de guardar aquela informação para que eu possa voltar depois para me rever. Porque é Uhum. como se naquele momento eu não fosse adquirir o suficiente, entendeu? Eu posso voltar depois e rever. Então eu sempre tenho uma forma para ou gravar, ou salvar, ou escrever, entendeu? Ou se Tá, alguém fala alguma coisa de um livro, por tá. Eu só não, exemplo, eu eu só não corro queria, lá e busco o livro para mim ler. eu não queria sair muito do foco da cena, tá? Primeiro, tá? Do que a gente estava trabalhando, porque parece que já entrou em outra situação, né? Uhum, Em outro assunto, né? Então vamos lá. Volta de novo na sim. cena de você correndo pequenininha. E o que é que você sente agora? Eu não consigo sentir muita coisa, não. Não, tá ok. Segue para o momento que você chega em casa, vê a confusão, ninguém dá atenção para você. Consigo ver ainda, mas é como se, tipo assim, conscientemente era muito para eles também, entendeu? Tipo, eles não Uhum. iam dar conta a minha avó não ia dar conta de cuidar de tudo, me dar atenção, porque tipo, eu estava ali, mas eu estava bem, mas naquele momento ela tinha que preocupar em resolver as coisas do enterro, entendeu? Essas preocupações que tem que ter. Uhum. Entendeu? E também a tristeza dela, porque ela tinha acabado de perder um filho, entendeu? Uhum. Certo. Então, assim, uma Então, compreensão mais clara. Ainda que eu uhum. já tinha pensado isso, mas agora eu consigo sentir mais profundo. Uhum. Isso. Então, ó, vamos lá. Uma coisa que é importante a gente entender como terapeuta é que existem níveis de profundidade e de alívio de sentimentos. Então, a tendência quando a gente começa a fazer EFT é a pessoa chegar nessa sensação, por exemplo, de compreensão. Eu compreendo o que aconteceu agora. Eu estou percebendo que, nossa, ela tinha acabado de perder o filho dela, minha avó, né, ela não podia me dar atenção. Mas mesmo uma pessoa chegando nesse nível de compreensão, às vezes não está 100% ainda congruente com a emoção da pessoa. Tem essa compreensão racional, mas dentro da pessoa ainda tem uma sensação ali de abandono, de rejeição ou de tristeza por não ter recebido a atenção. Então a gente vai investigando, vai perguntando junto com a pessoa, tá? Mesmo você tendo essa compreensão, você ainda sente alguma coisa? E a pessoa fala, ainda estou sentindo, ainda tem alguma coisa aqui que não está 100% ainda, mesmo compreendendo. Eu compreendo, está mais aliviado do que antes, mas ainda tem uma sensação. E a gente vai fazendo mais e vai limpando, até que a compreensão entra num grau de 100%, que é quando a emoção negativa foi completamente dissolvida. Que eu acho que é o ponto que chegou agora, nesse momento, né? Então a gente Uhum. vai com cuidado, investigando.
para não deixar um resquício emocional ali de uma situação que eu posso limpar. Então o terapeuta ele precisa ter esse olhar, essa investigação, esse olhar minucioso para ir detectando cada detalhe da cena e limpando cada detalhe, de modo a produzir a maior limpeza possível dentro daquele tempo que a gente tem na sessão e a pessoa ficar né, o máximo de bem-estar e de limpeza que é possível dentro daquele tempo. Então tá ótimo, então. Vamos lá. E outra coisa, né, também, a gente vê ela sempre dando alguns suspiros profundos quando está fazendo a técnica, então um sinal também, um bom sinal de liberação emocional. Quando a pessoa está liberando, é muito comum a pessoa suspirar, é muito comum também bocejar, é muito comum sentir sono, e aí você vai percebendo os sinais do seu cliente, porque você vê que a coisa está funcionando, né? É bom você ter essa visão de entender que o processo está funcionando, você está vendo ali. Às vezes não aliviou ainda, mas está funcionando, está caminhando para dissolver. Vai agora naquela cena do caixão, tá? Onde você viu o caixão. O que é que você está sentindo agora? Nenhuma emoção. Tá bem distante. Bem distante. Aquela sensação de, nossa, ele foi embora e me deixou. Como é que ele pôde fazer isso comigo? Me abandonou. Não tô sentindo tanto. Acho que mais, assim, não... Mais uma preocupação, assim, o que vai ser de mim daqui para frente, entendeu? Mas Certo. essa sensação, ela sumiu. Então, o que vai ser de mim daqui para frente? Tá bem distante. Então, veja que as palavras, elas importam, né? Elas importam. Então, o que vai ser de mim daqui para frente expressa, provavelmente, por trás disso, um sentimento, né? De medo, de não sabe como vai ser o futuro. Então, a gente vai fazer um pouco de EFT falando sobre isso, tá? Mesmo que eu sinta esse medo, Mesmo que eu sinta esse medo de não saber o que vai ser daqui para frente, de não saber o que vai ser daqui para frente, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Mesmo que eu sinta esse medo, mesmo que eu sinta esse medo, eu me aceito profundo e completamente. eu me aceito profundo e completamente. Eu fiquei sem saber Eu fiquei sem saber o que ia ser de mim o que ia ser de mim dali por diante. dali por diante. Eu fiquei com medo, Eu fiquei com medo, me sentindo sozinha, me sentindo sozinha, abandonada, abandonada, sem a pessoa que eu mais amava. sem a pessoa que eu mais amava. Eu não sabia o que ia acontecer comigo, Eu não sabia o que ia acontecer comigo, o que ia ser da minha vida, o que ia ser da minha vida, como é que eu ia me sentir dali para frente. como é que eu ia me sentir dali para frente. Como é que você sentiu agora? Mais tranquila em relação a isso. Mas, porém, realmente, depois de tudo isso, tipo, a minha vida teve direções totalmente que me levou a ter mais e mais essa sensação de abandono, entendeu? Certo. Você está sentindo isso agora? Sensação de abandono? Sinto, agora não, mas eu lembro de todas as cenas onde eu me senti. Mas eu não consigo ter a emoção agora. Certo. Mas as memórias passam na minha cabeça. Vamos lá. Para um pouquinho agora. Pensa de novo nesse tio. O que é que você sente quando você pensa nele, na imagem dele, tá? A imagem dele está muito longe.
muito longe. Então, pelo jeito, parece que esse evento ele deve estar Quase bem difícil de tranquilo perceber. agora. Deve estar bem limpo, bem... Uhum. Aparentemente está bem tranquilo, limpou bastante a emoção. E você falou de outras situações de abandono que aconteceram depois, né? Você disse, minha vida caminhou para situações Sim. de abandono. E qual foi a situação de abandono que aconteceu depois dessa? Porque depois disso, eu voltei a morar com a minha mãe, porque a minha avó, que cuidava de mim, ela acabou me deixando para mudar para uma cidade para ficar com a filha dela. Porque lá nessa casa onde eu morava com ela, era somente ela, a minha tia, o meu tio e eu. Só que bem antes um pouquinho do meu tio falecer, a minha tia se casou, então acabou ficando só eu e o meu tio e a minha avó. Quando o meu tio faleceu, ela me deixou e ela foi morar com a minha tia na cidade. E ela falou assim: eu vou até eu me organizar e depois eu te levo. Entendeu? E aí eu fiquei morando com a minha mãe. Só que quando eu morei com a minha mãe, eu presenciei muitas coisas desagradáveis, entendeu? Então, assim, e eu acabei passando, indo morar em casa dos outros, entendeu? Então foi muito turbulento. E o meu pai era lá alcoólatra, muito violento. Então eu presenciava eles agredindo a minha mãe, entendeu? Então tudo isso, aquilo foi me gerando mais essa dor, entendeu? E toda vez a minha avó ter me deixado, e toda vez que eu ia morar na casa dos outros, eu também me sentia muito mal, entendeu? Eu fiquei me sentindo sem lugar, entendeu? Sempre me movendo de um lugar por outro e sem ter um lugar fixo. Então, então já tem várias cenas para trabalhar, né? Tem cenas de se sentir abandonada pela avó, das situações que você presenciou com seu pai também. Então a gente vai investigando isso, vai anotando, e sessão após sessão a gente vai trabalhando e limpando, trabalhando e limpando. E depois, quando a gente vai recebendo a pessoa nas novas sessões, a gente vai também perguntando como é que está a procrastinação, aquele medo, se ela passou por algum tipo de exposição, e se isso se refletiu, se está menos ansiosa do que estava antes, enfim, vai perguntando os outros parâmetros e vai limpando cada cena, vai limpando cada cena e colhendo feedback a cada sessão. Então, com certeza, se você fizesse um trabalho aí com 10 sessões, nossa, ia limpar muita sujeira, muita coisa que está aí guardada, e aí vai transformando a autoestima, vai desbloqueando o medo de se expor. Então, eu acredito que tem mais situações para limpar para você se libertar do medo de se expor. Devem ter outras, né? Essa não foi a única que pode ter afetado. Então, medo de se expor, você falou também de necessidade de ser reconhecida, é isso? Sim. Como é que essa necessidade se manifesta na sua vida? É como se eu precisasse que as pessoas concordassem, acreditassem em mim, entendeu? Mas eu sei que isso tem muitas coisas ligadas porque eu também sofri abuso, entendeu? Então, assim, é uma coisa que eu nunca falei para ninguém. Então, Então, tem assim, para trauma mim de é abuso uma... para limpar Sim, também, para cuidar. sim. Já trabalhei Né? sozinha, mas não é a mesma coisa, entendeu? Não, eu não consigo limpar tudo sozinha. Você deve ter limpado uma parte, mas ainda deve ter algum Uhum, resquício emocional, né? sim. Então é isso. Então, qual é a diferença de fazer sozinha? O que é que você acha? De sozinha e fazer com terapeuta? Qual é a diferença? Nossa, é totalmente diferente, porque quando você faz só, você conecta com a emoção, mas ao mesmo tempo é difícil você mesmo ficar fazendo perguntas, entendeu? Perguntas intrigantes, que vai tipo, fuçar você para trazer uma resposta. Então, assim, às vezes, isso dificulta, porque é fácil você fazer na emoção, mas quando, por exemplo, você vai limpando a emoção, a gente sabe que tem mais coisas por trás que poderia ser investigado. E quando você não sente a emoção, você fica sem saber o que perguntar, entendeu? Para Uhum. você mesma.
Então, nesse aspecto, a diferença com o profissional faz totalmente diferença, entendeu? E fora que quem está de fora, o que eu percebo é quando, por exemplo, eu pratico com amigos, entendeu? Com familiares também. Quando você está de fora, você percebe muito mais profundo o que a pessoa, até mesmo assim, da forma da pessoa falar, você consegue perceber o que está por trás daquilo. E quando é Uhum. você que está fazendo com você, você não consegue perceber isso. Isso, exatamente. Então, ó, eu tô te perguntando isso porque é uma dúvida muito comum, né? Assim, às vezes a pessoa está começando nessa área Uhum. e aí pensa assim, nossa, mas por que a pessoa vai me procurar para fazer uma terapia se ela mesma pode se auto-aplicar? É uma ilusão de achar Uhum. que a pessoa vai fazer tudo sozinha. É, E sozinha é. ela até consegue limpar muita coisa. Eu já vi pessoas saindo de situações emocionais bem difíceis através da auto-aplicação, Uhum. gente se curando de depressão, até de síndrome do pânico, de traumas, Sim. mas não é a mesma coisa de fazer com alguém. E tem gente que não vai Não, não conseguir é. fazer sozinho porque não vai conseguir fazer, não vai conseguir tocar na ferida, vai procrastinar, vai Não, ter pois é. medo de fazer, vai sentir, não vai enxergar muita coisa, pontos cegos também. Então, Exato. o papel do terapeuta sempre vai ser muito importante. Sempre. Nunca vai perder o espaço. Por mais que a pessoa saiba se auto-aplicar, por mais que ela faça Uhum. sozinha, o papel do terapeuta você não consegue substituir por completo. E eu recomendo sempre as duas coisas, né? Se o cliente vem fazer a terapia, ele também pode e deve se auto-aplicar entre uma sessão e outra. Ele deve fazer isso. Uhum. Porque se ele fizer, ele vai acelerar o processo de cura dele. E eu quero que ele se cure o mais rápido possível também. Eu quero que ele tenha uma evolução, um progresso mais rápido. Então ajuda, né, quando está entre uma sessão e outra, se auto-aplicando. E várias pessoas, vários clientes, a maioria talvez, não vai se auto-aplicar entre uma sessão e outra. Tá tudo bem também. Deixa cada um seguir o Uhum. seu caminho. Tem uns que têm mais vontade de fazer sozinho, tem uns que têm menos, a maioria não faz, deixa para fazer durante a sessão, Uhum. e tá tudo bem. Mas a gente pode incentivar, né, a pessoa a fazer. Mas é isso, Exato. Fátima. Às vezes também, André, Pode falar. uhum. Uma coisa que eu percebi, principalmente assim no início, quando eu comecei a aplicar sozinha, Hum. porque era sensações muito pesadas, entendeu, emocionalmente, então eu tinha até medo de começar, entendeu? Eu tinha até medo de começar, porque com medo do que ia, de como eu ia reagir. Então, dependendo da situação, eu acho que a pessoa às vezes nem quer passar por aquela dor, porque é muito dolorido, entendeu? É. É igual mexer numa ferida assim física, né? Como é que a pessoa vai lá mexer, catucar naquilo e a dor, né? É, Então alguém fazendo também exato. dá um conforto maior. E quanto mais você limpar Sim. essas feridas emocionais da infância, mais você vai se sentir tranquila para se expor, para você seguir nessa profissão, se você quiser, né, pelo jeito que você quer. E não tem nada que Sim, eu impeça quero você, muito. a não ser os Engraçado que próprios bloqueios. eu, eu sigo o seu eu sigo o seu trabalho, né? Desde que eu comecei, desde que eu te conheci há um ano atrás, através de uma terapeuta que eu fui pedir ajuda, mas uma psicóloga, na verdade. Uhum, Ela que me apresentou a técnica. É que eu até já comentei com você que eu fui curada de um problema de asma crônico com ela, entendeu? Ela aplicou a primeira vez comigo, foi onde eu conheci. E assistindo as suas lives, e principalmente no Detox, sempre aparece alguém, parece que todas as pessoas que vai lá têm um problema que eu já vivi. Eu falo, nossa, isso aconteceu comigo. Eu falo assim, gente, parece que eu, eu tenho experiência de tudo que esse povo vai ali e fala, incrível. o que ajuda a ter mais compreensão com outra pessoa, se você já passou por É, aquilo, né? Não obrigatoriamente você tem que ter exatamente, passado por tudo para entregar, para exatamente. entender o que a outra pessoa sente mais e assim, e ter compaixão, mas é um caminho que ajuda. Se eu já Uhum, passei, né, e eu sei como exato, é aquilo, eu sei como é que a pessoa se sente, eu sei exatamente. às vezes o que falar para tocar na emoção da pessoa na hora de conduzir a técnica, para
Exato. Falar o que está Exatamente. escondido por trás do que ela está sentindo, porque eu já senti assim, então eu sei como é que a pessoa se sente. Eu consigo perceber com muita facilidade, entendeu? Eu consigo perceber com muita facilidade. Conversando com a pessoa, é como se eu tivesse sei lá, um segundo sense. Uhum. É incrível. Então você está quase pronta para... Só falta talvez desbloquear o emocional para você seguir em frente. Está quase pronta. Eu acredito que é o que mais me impede. E a insegurança de largar o meu outro trabalho, entendeu? Fico muito Uhum. dividida, porque eu tenho que dedicar uma coisa ou outra. Sim, lógico, né? Mas pode começar a atender aos poucos alguém, aqui e ali, um horário por dia, ou um horário uma vez por semana, 2 vezes por semana, e vai fazendo a transição aos poucos, não tem que ser de uma vez. E toda transição, a não ser que a pessoa tenha uma reserva financeira, a não ser que a pessoa tenha uma reserva financeira grande, alguma coisa assim, né, um apoio financeiro de alguém, toda transição é difícil, é desafiadora. Gera insegurança, gera medo. Será que vai dar certo? Né? Será que eu vou conseguir? Mas, se a pessoa quer ir, ela tem que ir dando os passos na direção até conseguir chegar lá. O que mais me impede é esse medo mesmo, esse medo de não ser aprovada, de que ninguém vai me procurar, entendeu? Porque assim, eu sei que a hora que eu começar, eu sei que vai dar tudo certo, mas ainda tem essa barreira que me impede, mas eu vou cuidar disso. Uhum. Assim, um erro também é achar que assim, a pessoa vai fazer um curso de terapia, as pessoas vão aparecer na frente dela. Geralmente não é assim que acontece. Você tem que fazer o que tem que ser feito para que as pessoas cheguem até você. Então, isso é muito importante, né? Você saber que é uma ilusão achar que, porque agora eu me tornei terapeuta, magicamente vão chegar os clientes na minha porta e minha agenda vai encher. Não é bem assim. Pelo menos para a maioria das pessoas não é. Para algumas pessoas pode até acontecer isso. É raro. Já vi gente que está tão desbloqueado que chega. Mas a maioria vai ter que fazer alguma coisa, tem que ter alguma metodologia para você atrair clientes e fechar a sessão, que é o que eu também ensino lá no EFT Pro. Né? Mas é isso, Fátima. Agradeço você aqui a participação. Você tem mais alguma Nossa, eu que dúvida? agradeço imensamente. Não, só esperar o curso ser aberto agora. Porque eu já fiz, como eu falei, eu já fiz um aqui, entendeu? Só que agora com a pandemia eles pararam. Mas aqui eu aprendo inglês, então o meu interesse é aprender em português, porque eu quero focar na língua portuguesa, entendeu? Então, assim, para mim vai ser maravilhoso fazer com você. Maravilha, então. Que você seja Então, bem-vinda tá. quando abrir a turma do EFT Pro, tá bom? Um Sim, muito abraço. obrigada, André. Gratidão. Um abraço. Tchau, Tchau. tchau.